Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu trago aqui para vocês um setup que eu chamei de setup reverso. É um vídeo extremamente interessante porque eu vou aqui fazer algo diferente, né? Como você sabe, nós estamos acostumados a ouvir que nós precisamos comprar quando o mercado estiver em tendência de alta e vender quando o mercado estiver em tendência de baixa. Só que aqui nesse setup eu vou trabalhar de uma maneira invertida. Quando nós tivermos um movimento de baixa, eu vou montar uma posição de compra e eu vou sair dessa posição de compra quando nós tivermos um movimento de alta. Mas é claro, tudo isso daqui foi feito com base em estatísticas, nada aqui é aleatório, nada eu estou falando da boca para fora. Tudo aqui eu tenho comprovação matemática para mostrar para você que esse padrão é um padrão vencedor, certo? Então, esse é um vídeo extremamente interessante e eu peço a você, se você gosta do canal, clique no like, né? Deixe o seu like aí, se inscreva no canal que eu sempre estou colocando vídeos novos aqui a respeito de padrões vencedores e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber aí o alerta no seu computador, celular, ou seja lá o que você utiliza para assistir os vídeos. E eu queria deixar aqui também para você que tem interesse em fazer backtests, testar estratégias, encontrar setups vencedores, tudo com base em estatísticas, eu quero falar para você que é usuário do Profit Chart, que você tem acesso a essa ferramenta aqui, olha só, editor de estratégias. Essa ferramenta, ela permite com que você teste padrões, setups e dessa forma seja capaz de encontrar aí estratégias vencedoras no longo prazo, tá? Então eu quero deixar um recado aqui para você. Se você é usuário do Profit Chart e quer ser um trader vencedor, eu tenho uma novidade para você. Seja capaz de testar diversos sistemas de trade e encontre estratégias vencedoras usando o editor de estratégias do Profit Chart. Se você deseja obter comprovação matemática e operar a favor das estatísticas a fim de obter a consistência na bolsa de valores, eu te convido a conhecer o treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores, versão Profit Chart. Nesse pacote de aulas, você vai aprender como usar o editor de estratégias para fazer backtests e testar diversos setups. O treinamento conta com 8 horas de aulas detalhadas, 20 estratégias prontas para o seu profit, um livro de 40 páginas e um suporte meu no Telegram por 2 meses para te ajudar a construir as suas estratégias. Para saber mais sobre essa oportunidade, apenas clique em algum dos links que está aí na descrição desse vídeo. Feito isso, vamos lá para a estratégia de hoje, que eu quero te ensinar exatamente como esse setup vai funcionar. E é importante que você preste bastante atenção, porque esse setup ele é um pouquinho complicado de você entender como ele funciona, tá? Porque ele possui alguns detalhes aqui que eu preciso que você preste atenção. Você se lembra que eu disse que nós iríamos montar uma posição de compra em um movimento de baixa, né? Lembra que eu disse isso lá no começo do vídeo? Então, porém, esse movimento de baixa ele precisa ser parametrizado, não é qualquer movimento. E eu quero te explicar como vai ser a nossa condição de entrada, certo? Então vou colocar aqui, ó, as nossas condições de entrada para essa estratégia. O que vai acontecer? Esse movimento de baixa ele vai considerar o fechamento dos candles, tá? Então você tem aqui o fechamento desse candle aqui e desse outro candle. Eu vou chamar aqui de candle A, candle B e candle C, porque você vai estar sempre considerando 3 candles na sua análise, tá? Você vai pegar o candle atual do gráfico e vai considerar com os 2 candles anteriores. Agora preste atenção como que você vai identificar esse padrão. Olha só o fechamento do candle A. Você percebe que ele foi exatamente nesse ponto, tá vendo? Quando você compara com o fechamento do candle B, você percebe que o candle A teve um fechamento abaixo, né? Olha só, a gente puxa aqui e você vê que o candle A fechou lá embaixo, enquanto que o candle B teve o fechamento aqui em cima. Preste atenção, essa aqui é a nossa primeira condição de entrada. Eu vou precisar, como primeira condição, que o fechamento do candle A
vou colocar aqui, ó, close A, seja menor do que o fechamento do candle B. Veja só. Só que além disso, eu vou precisar considerar também o fechamento do candle B com o fechamento do candle C na minha análise. Então preste atenção. Veja que o fechamento do candle B foi aqui nesse ponto, enquanto que o fechamento do candle C foi acima. Ou seja, a gente também teve uma queda no fechamento aqui. Quando você compara, você vê que o fechamento do candle B foi menor do que o fechamento do candle C. E essa é aí a nossa segunda condição. Eu sei que é um pouco complexo, né, de você conseguir identificar esse padrão, tá? Mas é um padrão vencedor e é assim que ele funciona. Esse aqui é o nosso movimento de baixa. É aí que está a nossa entrada na operação. Então é importante que você entenda isso daí. Só que agora eu tenho mais aqui uma condição que eu preciso te explicar. Esse é um setup, digamos assim, um pouquinho diferente. E nós aqui não vamos trabalhar com stop e nem alvo, apesar de que você pode colocar se você quiser. Basta você testar e encontrar um jeito vencedor de colocar um stop no lugar certo, tá? Mas é de extrema importância que a gente utilize nesse setup uma média móvel, como por exemplo essa daqui que você está vendo. Olha só, tem aqui uma média móvel nessa região do gráfico, que é uma média móvel de 50 períodos. Por quê? Como a gente vai estar sempre entrando em um movimento de baixa, eu vou precisar que o mercado esteja em uma tendência de alta, ou seja, acima da média móvel de 50, para que eu não entre, se caso o mercado estiver muito agressivo numa tendência de baixa, para que eu não corra riscos desnecessários, né? Ou seja, a nossa terceira condição para entrar em uma operação é que o fechamento do candle esteja acima da média móvel aritmética de 50 períodos. Olha aí, tá certo? Então essas daqui são as nossas três condições para poder montar uma operação de compra. E é assim que esse setup vai funcionar. Entendeu então? Feito isso, depois que a gente montou a nossa operação próximo ao horário do fechamento, que é outro detalhe importante, que essa análise você vai fazer com esse candle A ainda em aberto. Não é possível você fazer essa análise com o exato preço de fechamento do candle A, mas você consegue fazer uma aproximação. Se você chegar próximo ao horário do final do pregão, é muito provável que você vai conseguir entrar próximo do preço do fechamento. Então é outro detalhe importante. Depois que você entrou na operação, você vai deixar a sua ordem em aberto. Você não vai colocar nenhum stop, nenhum alvo. É assim que esse padrão funciona, tá? E eu vou te mostrar as estatísticas disso daqui. E você vai ter que esperar o sinal de saída, que ele vai ser como? O nosso sinal de saída vai ser simplesmente o inverso do sinal da nossa entrada. Olha só, vou colocar aqui as nossas condições de saída. Preste atenção agora, porque novamente eu vou aqui chamar esse aqui de candle A, esse aqui de candle B e esse aqui de candle C. A gente vai fazer o mesmo processo, tá? Eu quero que você preste atenção no fechamento do candle A. Você consegue perceber que ele foi exatamente nesse ponto. Quando você compara o fechamento desse candle A com o fechamento do candle B, você vê que a gente teve aqui esse fechamento A acima do B, né? Você puxa aqui e você vê que ele subiu. E aí, essa então é a nossa primeira condição. Para poder sair da operação, a gente vai precisar que o fechamento do candle A seja maior do que o fechamento do candle B. E a nossa segunda condição, segunda e última, né, é que o fechamento do candle B seja maior do que o fechamento do candle C. Olha só, como você está vendo aqui, você vê que o fechamento foi maior, né? Foi um pouco maior aqui. Então essa é a nossa segunda condição. E tá aí então as nossas condições de saída da operação. Esse setup vai funcionar unicamente dessa forma, e você consegue perceber que ele foi fazendo essas operações ao longo do tempo, né? Você vê aqui, olha só, deu aqui um resultado de 1,25%, e aí ele foi fazendo, né? Aqui deu um resultado de 1,47%,
e outras operações são maiores, outras são menores, mas esse padrão, de uma forma impressionante, foi funcionando ao longo do tempo, né? Veja só aqui, ele entrou aqui nesse ponto, saiu aqui com o resultado de 3,28%. Aqui ele levou um stop, como você pode ver, tá? E aí você consegue perceber as várias operações que ele foi fazendo ao longo do tempo. O interessante é você perceber como que essa estratégia, dessa forma, digamos assim, um pouco diferente do que a gente está acostumado, como que ela funcionou tão bem ao longo do tempo. Olha isso, né? Eu quero aqui trazer você para analisar o mercado de uma forma um pouco diferente. Existem padrões que a gente pode pegar no mercado que eles são, assim, estranhamente lucrativos, né? Como esse padrão aqui, que é um padrão tão diferente, mas que funciona ao longo do tempo. Olha isso. Fazendo aqui trades desde o ano de 2001, você foi subindo a sua curva de capital com esse setup, entre aspas, né, maluco, né, um setup maluco, em comparação com aquilo que a gente está acostumado a ouvir por aí. Você vê que a sua curva de capital foi subindo, olha só que legal, depois de tanto tempo operando. Agora, é importante você prestar atenção que existem os ativos certos, né? Você não pode operar isso daqui em qualquer ativo. No caso aqui eu estou na TRPL4, e aqui nessa ação, esse padrão funcionou muito bem no gráfico diário. É lógico que você precisa da comprovação matemática especificamente para o local onde você vai operar o padrão. Se você vai operar isso daí no mini índice, no gráfico de 1 minuto, você precisa testar, porque pode ser que esse padrão não funcione no gráfico do mini índice, tá? Então é importante que você entenda isso. Porém aqui foi sensacional. Quando você pega aqui, olha só, curva de capital super ascendente, com a estratégia funcionando ao longo do tempo. E aí você teve aqui uma taxa de acerto ótima de 73%, né, que você acertou aí, depois de 229 operações, com um payoff de 1,11 e um fator de lucro de 3,06. E você ainda teve aqui esse drawdown bem pequeno, tá? Foi um drawdown pequeno aqui, de 4,44%, ou seja, isso mostra pra gente que você teve uma curva de capital muito tranquila e suave subindo ao longo do tempo. Olha que legal aí, tá vendo? E aí é importante você analisar também que a sua média de tempo nas operações é de 8 dias, né? Que geralmente você vai ficar posicionado aí uma semana, né? E aí você pode ver aqui as operações que ele foi fazendo ao longo do tempo, olha aí, né? Outro ativo onde esse setup foi muito interessante foi na MGLU 3. Vou colocar aqui. Foi na MGLU 3. Olha só que interessante essa curva de capital aqui na MGLU 3 desde 2014. Como que esse padrão foi funcionando de uma forma excelente. Olha isso. Nesse caso aqui você teve uma curva de capital muito suave e com certeza um drawdown pequeno, né? Também de 4,81%, né? Olha só esse fator de lucro aqui impressionante de 4,82 depois de 91 operações, uma taxa de acerto de 78% e um payoff de 1,36. Um setup excelente aqui na MGLU 3, gráfico diário. Você teve aí essa curva de capital. Outro ativo onde esse setup, esse padrão funcionou, foi na CEMIG 4. Olha só que legal essa curva de capital na CEMIG 4, gráfico diário. Como que esse setup, dessa forma que eu te expliquei, né, uma forma bem diferente, como que ele foi subindo a curva de capital ao longo do tempo, né? Isso significa que se você for operar esse padrão na CEMIG 4 no gráfico diário, provavelmente, né, ao longo do tempo você vai ter as estatísticas parecidas com essa daqui. Veja só, desde 2001, essa curva de capital subindo com 67% de acerto, depois de 249 operações, fator de lucro de 2,12, payoff de 1,01, drawdown de 8%, aqui o drawdown foi um pouco maior, né? Veja só. E aí você teve aí, ó, média de tempo em operações de 7 dias. Então, é um padrão vencedor isso daqui que eu estou te mostrando. É interessante a gente perceber esses diversos padrões que o mercado possui, onde você consegue ali ter uma comprovação matemática de que aquilo funciona. Outro ativo interessante da gente prestar atenção foi na B3SA3, né? E esse padrão funcionou muito bem.
Veja só que sensacional esse padrão aqui na B3SA3 a partir de 2013. Olha só que legal essa curva de capital subindo, né? Você teve aqui 73% de acerto com fator de lucro de 3,45 depois de 94 operações e um payoff de 1,25. Drawdown aqui também foi de 8%. Sua média de tempo em operações é de 8 dias, certo? E esse setup excelente, né? Eu estou pegando aqui desde 2013. A gente pode aumentar esse banco de dados e você vai ver que ele está aqui funcionando desde 2007 na B3SA3. Sensacional. Outro ativo é a BRML3. Olha só essa curva de capital ascendente também. Esse aqui foi um ativo diferente, né? Não costumo mostrar muito nessa ação. E você vê aqui que ele foi subindo a curva de capital ao longo do tempo. Desde 2007, a gente teve aqui 70% de acerto, payoff de 0,81, fator de lucro de 1,96 depois de 151 operações, certo? O drawdown aqui foi bem maior do que a gente estava acostumado a ver, né? Que foi 19%, e realmente você percebe que essa curva de capital aqui, ela foi subindo com um pouco mais de dificuldade ao longo do tempo, porém foi subindo. Lembrando a vocês que nós possuímos diversos ativos na nossa bolsa e a gente pode procurar dentre esses ativos quais foram os ativos onde essa estratégia funcionou. E você vai reunindo esses ativos e ali você consegue ter comprovação matemática de que essa estratégia que eu te mostrei, ou seja, a estratégia que você estiver utilizando, funciona naqueles ativos, tá? Então esse é um processo muito importante. E você percebe aqui também, eu testando esse setup na YouTube 4, a gente teve essa curva de capital ascendente ao longo do tempo. Olha que legal. Um padrão tão diferente, né? Mas que funciona muito bem em vários ativos. E aqui você tem, ó, desde o ano 2000, essa curva de capital, produzindo também uma taxa de acerto de 70%. O payoff aqui foi de 0,77 depois de 269 operações, com um fator de lucro de 1,83, certo? E o drawdown aqui de 14%. Mais uma vez, a média de tempo em operações também foi de 8 dias, né? É isso daí que geralmente ele vai ficar posicionado. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que clique no like, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa sempre saber quando eu for colocar um vídeo novo. E mais uma vez eu repito, se você tem interesse em fazer esse processo que eu fiz com os seus setups, com as suas estratégias, a gente tem aqui essa ferramenta no Profit Chart chamada Editor de Estratégias. Com essa ferramenta você vai conseguir testar setups e estratégias utilizando a sua própria plataforma Profit Chart aí, né? Veja só que essa é a ferramenta e aqui você consegue escrever por meio dessa linguagem que eu vou te ensinar as suas estratégias. E você vai receber também 20 setups prontos para colocar no seu editor de estratégias e testar, utilizar essas estruturas que tem lá no treinamento, certo? Então, se você ficou interessado, o link está aí na descrição. E é isso daí, esse foi o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.